bastante comigo. Será que a gente tem tido a total reverência quando a gente entra na igreja ou não? Ou será que a gente apenas entra e vem no sábado, domingo, quarta-feira, apenas só para cultuar ele e já vamos embora já porque é uma obrigação nossa? Ou será que a gente está vindo para buscar mesmo a presença dele? Será que quando a gente entra lá naquela porta, a gente tira as sandálias dos nossos pés? Ou a gente entra não tendo reverência na casa dele? Ou quando a gente entra na igreja, será que a gente entra e quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente ora só com ele? Ou a gente ora conversando com o nosso irmão que está do nosso lado? Porque até onde eu sei, a oração é tu e Deus, e não você e o irmão do lado conversando. Será que a gente tem feito isso ou simplesmente tem vindo só por vir mesmo? E aqui fala que é para a gente tirar a sandália dos nossos pés. E esses dias para cá, eu estava analisando e uma coisa que eu vou ser bem sincera para os irmãos, me entristeceu bastante, porque ultimamente eu vinha nos cultos e eu via alguns irmãos conversando. Muitas vezes eu chegava na igreja, aquele momento de oração, e tinha irmãos conversando e eu falava, Deus, será que esses irmãos não têm temor contigo? Será que não tem mais aquele temor que outrora tinha? E eu ficava dizendo, Deus, tem misericórdia disso. E eu até comentava até com meu pai em casa, a gente chega no culto, a gente foi ensinada desde pequena a chegar já, se quer ir no banheiro vai e dobra os joelhos e não fica zanzando para lá e para cá. E tinha irmãos que ficavam conversando e eu me entristecia muito isso, porque eu via e eu falava, se eu já estou me entristecendo com isso, imagina Deus, o quanto Ele não está olhando lá de cima e vendo a metade orando, me buscando, e a outra metade conversando dentro da minha casa. E isso me inquietou bastante, até porque todos os cultos eu via isso e eu pegava e só pedia misericórdia para Deus. E eu já contei já aqui na igreja, já alguns irmãos até estavam de um sonho que eu tive. E esse sonho foi acima dessa palavra que eu tive, que era um sonho que o pastor estava pregando e eu estava no lugar de vocês, sentada, olhando, e eu via o pastor pregando, mas os irmãos de cima do altar estavam com uma cara de entristecida. Eu falava, Deus, por que eles estão assim com essa cara, sendo que a mensagem está boa? Mas quando eu me virei para esse lado de cá, eu via a maioria dos irmãos conversando e não tendo reverência. E nesse instante Deus me falou, a minha casa está assim, não estão entrando e não estão tendo reverência comigo. Estão só entrando por entrar e não estão tirando a sandália dos teus pés. E esse sonho eu tive umas 2 vezes e eu fiquei pensando, será que é coisa da minha emoção ou será que é Deus mesmo? E eu sempre, quando eu sonho, eu peço para Deus, Deus, me dá de novo então esse sonho, que eu quero para ter certeza. Eu sonhei umas 3 vezes com esse sonho e era sempre a mesma coisa. E Deus me falava exatamente no sonho, a minha igreja não está me buscando como deve me buscar, estão entrando, não estão tirando a sandália dos teus pés. E logo me vinha essa palavra, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. E eu até brinco, até que eu até falei
falava para o meu pai e falo que hoje em dia a gente não se vê mais as crianças até de joelho orando, é raro ver isso. Até quando eu vejo uma criança eu me impressiono bastante, por causa que quando a gente era pequena, a gente sempre, até eu brinco com meu pai, quando a gente era pequeno, uns minutos antes de a gente ir pro culto, ele botava nós todos sentados no sofá e falava: se vocês for para dentro da igreja para ficar para lá e para cá, quando vocês chegar em casa, vocês vão ficar de castigo ou vão apanhar. Então ele falava sempre: quando vocês entrar, é ir no banheiro e ir para dentro da igreja e dobrar os joelhos e orar. Não, e se cansar de ficar com o joelho dobrado, então senta na cadeira e fica quieto. E hoje em dia a gente não se vê mais uma criança prestando atenção no culto. A gente não se vê mais a pessoa orando, só se vê conversando com o irmão do lado. E Deus me trouxe bastante isso para me compartilhar com os irmãos, porque às vezes a gente não consegue ficar meia horinha sentada numa cadeira escutando a palavra, mas a gente consegue ficar quase 1-2 horas sentada no sofá mexendo em celular. E às vezes, muitas vezes a gente olha tantas coisas no celular, mas não consegue ficar com a Bíblia lendo. E até mesmo eu digo para mim, porque o celular ele vicia muito, e quando até mesmo eu tive essa experiência do celular, eu conseguia ficar bastante tempo. Quando eu pegava a Bíblia, parece que me dava um desânimo de ler, mas eu falava: não, Deus, tira isso de mim. E até algumas vezes eu também fui meio que atacado pelo inimigo, mas eu não enxergava isso, porque eu estava em casa, eu estava bem. Quando eu vinha para a igreja, começava a me dar falta de ar, começava a me doer os pulmões, e eu falava: bah, Deus, o que é isso? Eu estou em casa, eu estou bem, eu venho para a igreja, é só eu dobrar meus joelhos e orar, começo a sentir falta de ar, começa a me doer os pulmões, e aí eu tinha que ir para casa, daí eu tinha que ir para o hospital, que eu já fui já umas 2 vezes, já me aconteceu isso, mas teve um dia que eu cheguei na igreja e disse: não, hoje o inimigo não vai me tirar daqui, e se não for para mim ser curada hoje, daqui eu não saio, Deus. Eu falei bem assim, e desde esse dia parou de me atacar tudo, os meus problemas respiratórios, porque eu me coloquei na presença de Deus. E então, para finalizar, Deus só me manda fazer essa pergunta para os irmãos: será que quando vocês entram na casa dele, vocês têm tirado a sandália dos teus pés? Vocês têm tido reverência com ele ou não? Será que hoje, quando vocês entrarem no culto de hoje à noite, vocês vão ter reverência com ele? Ou vocês vão ficar só apenas sentado por obrigação que vocês têm de estar na casa dele? E é só isso, eu convido os irmãos para orar.